Sabe aquele aplicativo, site ou jogo que a gente usa todo dia? Pois é, por trás de cada um deles existem estruturas invisíveis que organizam tudo. Hoje, a gente vai desvendar esses blocos de construção que são a base de qualquer software. Vamos mergulhar nisso? Olha só que começo! Essa citação dá até um ar de mistério, né? Mas pode ficar tranquilo. A ideia aqui é mostrar que ponteiros não são nenhum bicho de 7 cabeças. Na verdade, são uma ferramenta incrivelmente poderosa. Então, vamos esquecer essa fama de assustador. Pensa no ponteiro como um superpoder. O poder de saber exatamente onde uma informação está guardada na memória do computador. É isso que abre as portas para a gente construir estruturas muito mais complexas e dinâmicas. Tudo começa com a variável. Imagina uma caixinha com uma etiqueta. A etiqueta é o nome que a gente dá para a variável e dentro da caixa a gente guarda um valor. Mas o mais importante é que essa caixinha tem um endereço, um lugarzinho específico lá na memória do computador. E aqui que a coisa fica interessante. Vamos supor que a gente criou uma variável chamada x e colocou o valor 10 dentro dela. Esse é o conteúdo, mas para o computador ela está guardada num lugar físico, tipo o endereço 00405020. São duas coisas bem diferentes, o que está guardado e onde está guardado. É exatamente aí que o ponteiro entra em cena. Ele é, digamos, uma variável especialista. Em vez de guardar o número 10, ele guarda o endereço 00405020. O ponteiro não se importa com o valor, só com a localização. Ele literalmente aponta para onde os dados estão. Olha só como funciona na prática. A gente diz para o ponteiro ptrx para ele guardar o endereço da nossa variável x. Pronto, agora o ponteiro sabe onde a x mora. E a mágica é que usando um operador especial, o asterisco, a gente pode dizer: "Ei, ponteiro, vai lá naquele endereço e me diz o que tem dentro." E puf, ele traz para a gente o valor 10. Ok, agora que a gente já entendeu a ideia dos ponteiros, podemos começar a construir estruturas mais organizadas. A primeira delas é a pilha, que funciona com uma regra muito, muito simples. Tudo que entra e tudo que sai é sempre pelo topo. A melhor forma de pensar nisso é numa pilha de pratos. Ninguém em sã consciência tenta puxar o prato que está lá embaixo, certo? A gente sempre pega o de cima. E quando chega um prato limpo, ele vai para o topo. É exatamente assim que uma pilha funciona no código. E a gente usa isso o tempo todo sem perceber. Sabe o botão desfazer no editor de texto? Ou o histórico do navegador? Cada nova página é um prato colocado no topo. Quando a gente clica em voltar, a gente está só pegando o último prato que foi colocado ali. E essa regra tem um nome oficial. LIFO, que é a sigla em inglês para Last In, First Out. Traduzindo, o último a entrar é o primeiro a sair. Simples assim. O último prato que foi empilhado é o primeiro que vai ser usado. Para adicionar um item na pilha, a operação se chama push. Imagina que a nossa pilha já tem alguns números lá. Aí chega o número 14. Ele é simplesmente colocado por cima de todo mundo. E agora? Bom, agora o 14 é um novo topo da pilha. E para tirar, a gente usa o pop. Quer remover um item? Sem problema, é só pegar o que está no topo. O 14 sai e o toto da pilha volta a ser o número que estava logo abaixo dele. A regra LIFO garante que a gente sempre lide com o item mais recente. Beleza. Agora vamos para uma estrutura que funciona com um princípio diferente. Não é sobre o mais recente, é sobre justiça. Igualzinho a uma fila na vida real. A analogia aqui é perfeita. Uma fila de banco. Não seria nada justo se a última pessoa que chegou fosse atendida primeiro, concorda? A regra é clara. Quem chegou antes tem a preferência. E claro, essa lógica também tem um nome, FIFO, First In, First Out. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. É a base de como funciona a fila de impressão da impressora ou as mensagens que ficam esperando para serem enviadas no chat. É a organização do mundo real aplicada ao digital. Quando alguém entra na fila, a operação se chama enqueue. Se o José chega, ele não vai furar a fila. Ele vai lá para o final. A entrada é sempre por trás. E para remover alguém, a operação é dequeue. A saída é sempre pela frente. O João, que era o primeiro, é atendido e sai. E a Maria, que era a segunda, avança e se torna a primeira da fila. A ordem de chegada é sempre respeitada. Certo. Pilhas e filas são ótimas, mas elas geralmente têm um tamanho fixo. Mas e se a gente precisar de algo que possa crescer ou diminuir, dependendo da necessidade? É aqui que o nosso amigo ponteiro volta com tudo para ajudar a gente a criar correntes de dados bem flexíveis. Pois é, essa é a grande questão, né?
E se a gente está coletando informações sem saber se no final teremos 10, 100 ou 10.000 itens? Reservar o espaço gigante na memória de antemão seria um desperdício. A gente precisa de uma solução mais inteligente, mais dinâmica. A solução para isso é a lista encadeada. Pensa em cada pedacinho de dado, que a gente chama de nó, como se fosse um vagão de trem. Cada vagão carrega sua carga, que é o dado, e também tem um engate, que é o ponteiro que conecta ele ao próximo vagão da corrente. E como é que o trem sabe que chegou na última estação? Simples. O último vagão não se engata a mais nada. O ponteiro dele aponta para um valor especial, chamado nulo. Quando o programa encontra esse nulo, ele entende, ok, a lista acabou aqui. Essa é a chave para percorrer toda a corrente sem se perder. E o legal disso é a flexibilidade. Adicionar ou remover um vagão no meio do caminho fica muito mais fácil. Até agora, a gente viu como conectar dados numa linha reta, como os vagões de um trem. Mas, e se as conexões não fossem tão retinhas assim? E se um vagão pudesse se conectar a vários outros? Essa ideia de uma rede de pontos e conexões foi o que resolveu um problema histórico fascinante. Vamos voltar no tempo para 1736, na cidade de Königsberg. A cidade era toda cortada por um rio, com ilhas e margens conectadas por 7 pontes. O passatempo dos moradores era tentar achar um jeito de passear pela cidade cruzando cada uma das 7 pontes, mas sem passar pela mesma ponte 2 vezes. O detalhe é que ninguém conseguia. E aí que vem o pulo do gato, a genialidade do matemático Leonhard Euler. Ele sacou que o mapa da cidade, o formato das ilhas, o comprimento das pontes, nada disso importava de verdade. Então ele simplificou tudo. Cada pedaço de terra virou um ponto, um vértice, e cada ponte virou uma linha, uma aresta conectando esses pontos. Ele transformou um problema do mundo real numa estrutura abstrata, um grafo. E essa ideia de pontos e conexões, ela simplesmente está em toda parte. A rede de ruas que o GPS usa, os voos que conectam cidades, a rede de amigos numa mídia social e até a própria internet com páginas sendo os pontos e os links sendo as conexões, tudo isso, no fundo, são grafos. Então, a grande sacada é essa. Quando a gente aprende a enxergar essas estruturas por baixo dos panos, ponteiros, pilhas, filas e, finalmente, os grafos, a gente começa a ver o mundo de um jeito diferente. Fica a pergunta no ar: que outros sistemas complexos ao nosso redor, desde a logística de uma empresa até a forma como as ideias se espalham, não são, na verdade, apenas grafos disfarçados? A resposta, muito provavelmente, é quase todos.